Você é aquela pessoa que paralisa quando alguém chega pra você e diz assim: olha, eu vou te dar um feedback, olha, deixa eu te dar uma opinião. Você paralisa com medo de ser criticada? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que todos nós temos um crítico bem aqui dentro. O crítico, ele é um sabotador. Então agora eu vou falar de uma forma bem cognitiva mesmo, tá, gente? A gente tem vários sabotadores que moram aqui dentro da gente. Primeira coisa que eu quero que você entenda é: o sabotador, ele aparece na nossa vida lá na infância para que a gente possa se defender de situações emocionais ou situações muitas vezes dentro da nossa própria família e que a gente não tem um cognitivo e um emocional para que a gente possa lidar com elas. Então, quando a gente é criança, aparece essa figura do sabotador. E tem um sabotador que todo mundo tem, que é o sabotador crítico. A grande questão é quando você começa a levar esses seus sabotadores para a vida adulta. Porque eu vou te contar uma coisa, você não precisa levar esses sabotadores de quando você é criança para a sua vida adulta. Porque quando você cresce, quando você adultece, quando você amadurece, você tem todos os recursos para lidar com os desafios que acontecem na sua vida. Então, o crítico, ele é subdividido em 3 partes. Primeiro, o crítico a você mesmo, é o quanto você mesma se chicoteia. Segundo, o crítico às circunstâncias, o quanto eu olho para aquilo que me acontece e eu muitas vezes me coloco até no papel de vítima, sabe? Então assim, mas isso aqui aconteceu porque o governo, porque a pandemia, porque sei lá o quê, porque o dinheiro, então tudo tá fora de você. Esse é o crítico às circunstâncias. E a gente tem o crítico ao outro, né? É como se a gente tivesse um crítico dividido em 3 pedaços. E o crítico ao outro, em geral, é aquela pessoa que adora dar uma opinião. É aquela pessoa que adora dar um feedback. É aquela pessoa que tem a seguinte frase: oi, tudo bem? Eu queria tanto fazer uma crítica construtiva. A primeira coisa que eu quero que você entenda a respeito de crítica construtiva é que ela não existe. Não existe uma crítica construtiva. Existe algo que você quer falar pra pessoa, que pode ser uma crítica ou pode ser um elogio. Então, não existe crítica construtiva. Guarda isso aí na sua cabeça. Entendendo tudo isso a respeito do crítico, você vai pensar comigo uma coisa. Todas nós vamos ser julgadas. Isso é fato. Por quê? Porque todo ser humano tem um crítico dentro de si. A única coisa que eu quero que você pense é o seguinte: quando uma pessoa critica a gente, quando ela aponta o dedo e ela fala alguma coisa, isso diz respeito a ela. É o que ela pensa, é a visão de valor dela, são os valores e crenças dela, é a percepção, é o olhar dela, são os óculos dela em cima da gente. Você absorve ou não, se você quiser. Qual é o primeiro exercício aqui? É você entender que quando uma pessoa te critica, isso diz muito mais respeito a ela do que a você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar aquilo que a pessoa te trouxe, entender se você quer ficar com aquilo pra você. E se você não quiser, você devolve. Devolve numa bandeja, pega aquilo que não é seu. Imagina uma bandeja aqui na sua frente, você coloca aquilo que não é seu e você devolve pra pessoa. A segunda coisa a respeito da crítica é o seguinte: quando é você que se critica, porque nós somos nossos próprios algozes muitas vezes, né? Então, quando é você que se critica, quando você pensa aqui um julgamento na sua cabeça, eu quero que você pense o seguinte: quando eu penso que alguém tá pensando alguma coisa e essa pessoa não externalizou, porque aí seria o primeiro caso, é você que pensa aquilo a seu respeito. Ou seja, é o seu autocrítico que tá vindo aqui e te chicoteando. Nesse caso, eu quero que você se atenha aos dados de realidade. E aqui, gente, não existe uma outra ferramenta melhor para lidar com crítica. Eu quero que você se atenha aos dados de realidade. Então, você vai parar, você vai entender o que está acontecendo, quais são os fatos e como é que eu olho para esses fatos. Eu tenho uma grande amiga que ela fala isso, né? Nós precisamos ser discípulas da nossa realidade. O que é ser discípulo da nossa realidade? É a gente olhar para nossa realidade, a gente se conectar com ela e a gente se ater a essa realidade. Porque quando a gente faz isso, esse algoz que é crítico, ele acaba baixando um pouquinho a bola e a gente consegue ter uma vida mais leve. E o terceiro ponto a respeito da crítica é que nem sempre a crítica é ruim. Por quê? Porque quando a gente vai para o significado da palavra criticar, da palavra crítica, significa a habilidade de você julgar. E o julgamento, ele pode ser bom ou ruim. E aqui eu quero trazer uma coisa boa, que é a seguinte: quando você olha para alguém
e você gosta daquilo que você vê, quando você olha e fala, poxa, eu gosto daquilo, eu gostaria de ter isso aqui, significa que você já tem. Quando você olha para uma pessoa, por exemplo, e diz assim, eu gosto da fulana porque ela é muito assertiva, eu me conecto com ela por causa disso. Quando você se conecta com alguém e você olha para essa característica da pessoa, significa que você está fazendo uma crítica, você está fazendo um julgamento, você está fazendo um julgamento, um juízo de valor, só que pro lado bom. Então quando você faz essa crítica, quando você olha e fala, essa pessoa é assertiva e eu me conecto com ela por causa disso, significa, e essa é uma ótima notícia, que você já tem isso dentro de você. E pode ser que você não esteja vendo que você tem isso dentro de você. E esse é o grande ponto a respeito dessa crítica boa. Comece a reparar pessoas que você admira, pessoas que você gosta, pessoas que você se conecta e começa a perceber quais são as qualidades que fazem com que você se conecte com ela. Tudo aquilo que você olha no outro, que você gosta e que você se conecta, você já tem dentro de você. Então veja que nem sempre a crítica nos leva para um lugar ruim. Agora eu quero saber, considerando tudo isso que a gente falou a respeito do crítico, com qual você se conecta? Você é a pessoa que critica? Você é a pessoa que é seu próprio algoz? Ou você é a pessoa que já está nesse movimento de olhar para alguém, de entender que aquilo que você gosta no outro, que você dá aquela chipada no outro, é porque você tem em você? Conta aqui para mim nos comentários.